Bem-vindos ao Papo Urbano, onde vamos falar de cidades, pessoas e futuro da urbanização em Moçambique. Eu sou o Roman Morgado, moderador deste espaço de diálogo. E hoje temos um episódio especial sobre a transformação digital na urbanização, dentro do contexto da disseminação da política de urbanização de Moçambique. Comigo estão dois convidados muito especiais. Gustavo Brandt de Carvalho, que está online, e Claudino Tivan. Vamos ouvi-los, conhecer as suas trajetórias e os seus olhares e debater como a tecnologia pode ser aliada às políticas urbanas do nosso país. O Gustavo é arquiteto e urbanista especializado em transformação digital e desenvolvimento urbano sustentável, que atua com a Habitat na integração de tecnologias e dados na gestão das cidades moçambicanas. E o Claudino é especialista em sistemas de informação e tecnologias educacionais, ligado ao Centro de Informática da Universidade de Dom focado em aplicar as tecnologias de informação e comunicação para o ensino, inovação e desenvolvimento digital em Moçambique. Então, preparem-se para uma conversa leve, relevante e que pode inspirar quem está em qualquer canto de Moçambique a pensar, participar, agir pela cidade em que vive. Vamos ao Papo Urbano. Claudino, bem-vindo. Obrigado. Eu acho que podemos dar a palavra ao Gustavo, que está online, primeiro. Gustavo, podes-nos contar brevemente a tua trajetória profissional e como chegaste a trabalhar em urbanização e tecnologias em Moçambique? Bom, eu estudei arquitetura na Universidade de Aquisgrana, na Alemanha, EWTH Aachen. Já naquela época eu sempre trabalhei com Computer Aided Architectural Design, né, com o design arquitetônico assistido por computadores. E depois da minha trajetória em Moçambique, onde eu trabalhei bastante com a coleta de dados sobre espaços públicos num projeto chamado Cidade Amiga da Criança, eu acabei indo para uma direção ainda mais voltada à tecnologia na HCU em Hamburg, que é na realidade uma das instituições que hoje em dia tem um laboratório da ONU também, o UNITAC, mas naquela época eu estava dentro do City Science Lab, trabalhando com aplicativos digitais para que, vamos dizer, bases de dados pudessem ser mais interativas e pudessem ser utilizadas por municípios de forma mais integrada. Fantástico. Claudino, quando é que foi o teu momento decisivo para decidir ir para começar a trabalhar em sistemas de informação? Quando é que foi essa viragem na tua vida? É uma história bastante interessante, porque eu desde miúdo que sempre tive paixão por tecnologia. Começou com videogames, jogava muito games e depois de um tempo o meu pai ofereceu-me um computador, continuei a jogar game lá e depois tive a ideia de que um dia queria criar o meu próprio game. E foi aí que, quando chegou a altura de ir para a universidade, me inscrevi para o curso de informática, onde fui introduzido essas novas tecnologias. Mas quando cheguei lá percebi de que a coisa era outra. O curso de informática não era propriamente apenas para desenvolver videogames, mas sim para adotar as tecnologias para melhorar processos organizacionais, para apoiar a melhorar algum processo, para oferecer os produtos e serviços com maior eficiência e com maior qualidade também desses produtos e serviços. Depois de estar nessa área, eu disse, ok, já estou aqui, não vou produzir videogames, então deixa continuar naquilo que é o curso, que é aquilo que é o destino do curso. Minha paixão inicial era redes de computadores, queria trabalhar mais com infraestrutura, conectar computadores um ao outro, mas quando cheguei na Universidade do Admonian como estagiário, essa área já estava ocupada, não havia espaço, então só pôde ir para a área de sistemas de informação. Curiosamente, percebi que a área de sistema de informação era muito melhor do que a área de redes e acabei estando lá e fiquei totalmente apaixonado pela área, desde desenvolvimento de aplicações, websites, e estou lá até agora.
É fantástico. Eu acho que a gente confunde muitas vezes inovação com máquinas novas, mas esta questão que tu disseste bem, que é criar procedimentos novos, melhorar os sistemas, eu acho que é ainda tem um maior impacto em termos de inovação. Obrigado aos dois por se apresentarem. E agora eu queria então não perder muito tempo e saltar mesmo para a ideia de transformação digital na urbanização. Gustavo, o que é que entendes como transformação digital na gestão urbana? Que benefícios traz? E inovação é mais do que simplesmente seja, né, novos sistemas ou novas máquinas, como a gente estava dizendo, mas a transformação digital na gestão urbana é, antes de tudo, uma mudança de paradigma, né? Ela representa a transição de uma administração pública tradicional, né, muitas vezes marcada por processos manuais, lentos ou fragmentados, para uma gestão baseada em dados, conectividade e automação. Essa transformação não se limita à introdução de computadores ou softwares, ela envolve a reestruturação dos processos de gestão dos municípios e, por consequência, de como as cidades funcionam, né, seja como elas interagem com o território e com os cidadãos. E a infraestrutura está muito ligada com esta digitalização, certo? Ou melhor, para aumentar a eficiência, essa digitalização e essa interconexão com todas as infraestruturas é fundamental, correto? Isso com certeza, mas eu acho que a gente tem que olhar para a questão das políticas públicas e em Moçambique essa transformação já está em andamento, né? Existem sinais que a gente poderia dizer que são promissores, seja a política de urbanização que reconhece a digitalização como um dos seus eixos transversais, propondo o uso das plataformas digitais para apoiar os municípios na gestão do território, na arrecadação fiscal e na prestação de serviços, como a gente pode falar também, né, da criação do Ministério de Comunicação e Transformação Digital. Fantástico. Claudino, em termos tecnológicos, nós estamos preparados para esta vamos dizer, para esta evolução digital no nosso país e nas cidades moçambicanas? Sim, eu diria que estamos preparados. Não só estamos preparados, como já estamos no processo, embora de forma tímida e não integrada, mas já existem iniciativas isoladas que tentam integrar as tecnologias digitais nos processos em diversas áreas. Um dos exemplos da transformação digital que já está a acontecer em Moçambique tem um sistema territorial integrado inclusivo, que foi desenvolvido para apoiar o governo da província de Inhambane na integração de vários sistemas. Lá tem a EDM, que já tem um mapeamento territorial, o município, o Instituto Nacional de Estatística, há várias entidades que trabalham com dados e gestão geográfica, gestão espacial, né, territorial. Então, a ideia desse sistema é integrar toda a informação que é gerada por essas instituições num único repositório em que cada um possa consultar a qualquer momento, sem precisar de pedir a informação, a autorização, porque todos terão acesso a essa plataforma e, através desse sistema, a qualquer momento a pessoa pode ter acesso àquilo que são os planos que uma dessas entidades esteja a executar. Temos as áreas urbanas estão a crescer, tanto a nível da população, assim como espaços geográficos. E isso torna um pouco mais complexo, mais difícil para os governos gerirem a população e os serviços. E por causa disso, já há muitas iniciativas que podemos encontrar. Tem a questão do pedido eletrônico do BI, que é uma solução para a demanda, que já havia muita procura por estes serviços e o governo já colocou essa solução que era para flexibilizar esse processo de pedido de BI. E existem muitas outras iniciativas, muitas inovações, há muitas startups que estão a surgir, a prover soluções que possam apoiar podemos dizer, a promover a transformação digital nas zonas urbanas. Boa. Gustavo, acho que o Claudino
iniciou com exemplos de algumas soluções tecnológicas que apoiam o crescimento urbano. Que outros exemplos internacionais e nacionais que tu conheces que podemos partilhar para quem está a ouvir o nosso Papo Urbano? Eu acho que na realidade a gente pode falar de categorias, né? Porque a gente tem muitos exemplos de cidades que estão agora lidando com aquilo que são sensores urbanos, né? Que são câmeras ou medidores de qualidade de ar, sensores de tráfego, ou de nível de água, por exemplo, que é uma questão muito importante para Moçambique quando a gente fala da resiliência urbana e dos desastres naturais, né? E na realidade, a partir daí, a gente tem mais dados que podem alimentar os sistemas administrativos digitais, né? Seja essa experiência nova sensorial da cidade que sente, né? Mas também aquilo que a gente conhece como os processos da gestão pública, como os licenciamentos, o cadastro territorial, a arrecadação fiscal e a gestão financeira. Para além disso, acho que tem um outro ponto que é muito interessante, que é a possibilidade da participação cidadã, né, de construir plataformas que garantam a maior interação entre os governantes e a população, o que fortalece a democracia e também né, dá um pouco mais de informação para os governantes sobre como as decisões podem ser feitas, né? Para além disso, eu acho que daí é um ponto que o colega Claudino pode falar um pouco mais, a gente tem a questão da interoperabilidade, né, e principalmente da junção de todas essas fontes de dados, né, então as infraestruturas de dados urbanas acabam se tornando muito importantes, acho que é um ponto que a gente pode aprofundar também. E acho que como último ponto a gente tem questões de ferramentas de simulação e de visualização que ajudam né, a deixar todas essas informações realmente na palma da mão para que decisores possam tomar as melhores decisões né, para a população. De novo, estamos num momento histórico, acho eu, nesta questão da transformação digital humana, dos assentamentos humanos, esta questão das inteligências artificiais e ficarmos cada vez mais dependentes da tecnologia não pode criar também, vamos dizer assim, um impacto negativo num futuro, porque ficarmos dependentes de tecnologia também depois cria alguns problemas que já alguns países têm sofrido. Não há esse problema de termos que ficar mais vulneráveis para alguns problemas que possam surgir? Bom, eu que diria que em todas as áreas sempre há um risco, né? Mas é necessário nós avançarmos. Alguns países já fizeram os seus estudos, eles avançaram demais e chegaram até um ponto que disseram que temos que parar. Não podemos mais permitir que seja usada esta e aquela tecnologia. Mas eu diria que nós, como Moçambique, precisamos chegar até esse ponto. Essa é uma daquelas partes que a ciência aqui não devemos nos limitar apenas na experiência dos outros, mas é necessário nós também experimentarmos. Porque nós corremos o risco de, se nós não experimentarmos, nós ficamos atrasados. Porque agora essa parte de inteligência artificial todos ainda estão a experimentar e nem todos têm certeza sobre como vão realmente usar as próprias ferramentas de inteligência artificial. Porque o grande desafio é que é o uso ético e correto. Na área de educação, onde tem mais impacto, principalmente a inteligência artificial generativa, tem-se procurado perceber até que ponto essas tecnologias podem influenciar negativamente o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Mas não se pode também proibir a utilização dessas ferramentas, porque elas em algum momento também auxiliam o estudante a aprender melhor aquilo que se quer ensinar. O que temos que procurar fazer é tentar moderar ou facilitar o uso dessas tecnologias, não deixar que as pessoas usem por si só. As pessoas devem ser orientadas de forma a usarem de forma correta essas tecnologias. Esse é o grande desafio que nós temos agora, que é tentar moderar esse uso dessas tecnologias. Haver um equilíbrio entre, e não um abuso, vamos dizer assim. Sim, tem que haver um equilíbrio. Não é só abandonar o uso,
mas também não é usar de forma excessiva. Então, tudo que é feito em excesso também tem sempre alguns prejuízos. Se nós conseguirmos fazermos a transformação digital de todos os setores em Moçambique, podemos correr o risco de, se um dia todos os serviços estiverem offline, as pessoas não conseguirem fazer absolutamente nada. Então, há uma necessidade de haver sempre algum backup para o caso em que nós colocamos à disposição um certo serviço em que um cidadão possa aceder a qualquer serviço que queira, que seja na saúde, educação, remotamente, a partir de qualquer lugar, a qualquer momento, mas temos que garantir que, apesar de haver aquele serviço estar disponível online, também deve estar disponível de forma offline, porque nós temos, para Moçambique ainda é um território grande, nós sabemos que temos vários níveis sociais, existem pessoas com vários, em termos econômicos, né, vários níveis econômicos, financeiros, há pessoas que não têm disponibilidade para terem acesso a essas tecnologias, então essas pessoas não podem ser discriminadas porque não têm tecnologia, e esse é um risco que nós estamos a ter agora, principalmente na hora de educação, em que um estudante que tem acesso à tecnologia, principalmente inteligência artificial, fica a parecer que na sala de aulas que ele é mais inteligente do que aquele que não tem tecnologia. Enquanto, na verdade, se calhar aquele que não tem tecnologia pode até ser mais inteligente, mas porque ele não tem acesso às respostas rápidas que são geradas pela inteligência artificial, ele não consegue argumentar dentro da sala de aulas. Obrigado. Eu acho que o Claudino iniciou uma pergunta para ti, Gustavo, que é muito interessante. E só vou ler aqui rapidamente algumas estatísticas. Moçambique tem 34 a 35 milhões de habitantes. Só 8 milhões de habitantes em 2024 tinham acesso à internet, portanto 23%. Então nós temos tecnicamente 80% da nossa população sem acesso à tecnologia ou sem acesso à conexão da internet. E não há um problema desta transformação digital, principalmente urbana, criar desigualdades, principalmente entre cidadãos com menos acesso à internet, e também com problemas ou com limitações de habilitações digitais e literacia digital? Com certeza, apesar de que eu também depois quero voltar à questão da inteligência artificial, que eu acho que foi muito bem tratada pelo colega Claudino, mas eu acho que essa questão que a gente está falando da desigualdade, né, que pode ser acentuada pela transformação digital, pode ser tratada com políticas públicas que visem, né, primeiro, a expansão da conectividade, a capilaridade da conectividade no território. Nós precisamos investir em literacia digital, né, promovendo formações comunitárias, oficinas em escolas e ações de capacitação, principalmente em bairros mais vulneráveis. Lembrando que a inclusão digital deve ser parte integral da política urbana e não um projeto separado. Para além disso, né, nós precisamos de modelos híbridos de atendimento, quer dizer, nós precisamos manter canais físicos e comunitários em paralelo aos digitais. Dessa forma, eu acho que Moçambique já tem uma estrutura robusta, seja de centro de atendimento, as rádios comunitárias, a utilização de mensagens de SMS para alguns serviços, além do apoio local comunitário que pode ser feito, por exemplo, com vagões que tenham serviços móveis, né? Dessa forma, a gente pode também, pouco a pouco, entrar em um cenário que a gente tem plataformas digitais simples, acessíveis e inclusivas, né? Com as interfaces adaptadas a esses diferentes níveis de literacia digital, compatíveis com telefones básicos e disponíveis em línguas locais. Acho que esses são os pontos mais importantes em relação a essa questão da desigualdade em relação à digitalização. E principalmente porque Moçambique ainda não é maioritariamente urbano, não é? Então, e temos um crescimento urbano por volta dos 4%, 4,5%, se não estou em erro. Portanto, nós estamos a assumir que ainda vamos ter continuamos a ter uma aceleração da urbanização. Então, trazer estas pessoas também para a conversa, acho que tu disseste muito bem, que tem que haver esses sistemas híbridos, tem que haver esses sistemas complementares, e pensar nessa migração entre o rural e o urbano. Mas agora gostaria de conhecer o teu comentário sobre a inteligência artificial.
Com certeza. Eu acho que é exatamente aí que a gente precisa pensar, principalmente na segurança das pessoas, na autonomia que elas têm em relação aos seus dados. A gente vê globalmente cenários muito diferentes, né? A União Europeia, que é um tanto conservadora, principalmente para startups aqui pode ser um pouco mais difícil de inovar no cenário de maior regulamentação, e o outro caso dos Estados Unidos, onde a regulamentação é um tanto liberal. Eu acho que é possível que seja traçado em Moçambique um caminho do meio, mas isso deve ser feito, né, em consultas a especialistas, possivelmente também consultas a organizações civis, de forma a representar os interesses da população. E nesse caso, quando eu falo desses riscos, né, eu falo justamente dos nossos dados privados e da utilização dos dados privados, né, mesmo que às vezes anonimizados, para fins que não seriam do nosso interesse, né? A gente pode pensar em exemplos da saúde, modulações de preço de seguros, de forma que às vezes também possam vir a prejudicar, né, grupos vulneráveis, por exemplo. É nesse caso que a gente tem que estar muito atento, não só a como se organiza, né, a questão da tecnologia da inteligência artificial, mas que dados estão sendo usados para alimentar essa inteligência artificial e como. Gustavo, que desafios a política de organização aponta na implementação da transformação digital a nível local? Podes comentar? Justamente, a gente tem algumas questões, né, principalmente a capacidade técnica dos municípios, que precisa ser reforçada, além da maior capilaridade também em relação aos distritos e no território rural, como a gente tinha mencionado anteriormente, né? Temos também uma questão de infraestrutura tecnológica, que também precisa ser reforçada, seja, né, em áreas rurais, mas eu também posso falar de servidores, capacidade para utilização local da inteligência artificial, como a gente já tinha falado, né? A questão do baixo acesso à internet, né, que só 1/3 da população realmente está conectada, mas também uma certa fragmentação institucional. A maior interoperabilidade dos sistemas poderia resolver essa questão. Também a gente tem um atraso na implementação de algum sistema-chave. Acho que para a política o cadastro único de terras é o sistema mais importante, e também ainda uma dependência de iniciativas piloto que não conseguiram ser escaladas a nível nacional, né? A gente tem muito boas iniciativas em relação à interação com os munícipes, mas elas acabam não se tornando realidade para além dos projetos nas quais elas são implementadas. E justamente para isso a gente precisa de maior financiamento e recursos humanos. Em si, pode ser que também haja alguma resistência em níveis da administração pública para a mudança, né, e essa inovação. E isso também são questões que a gente precisa trabalhar, em especial com a capacitação, né? Porque a gente precisa trazer esses elementos da administração pública juntos nesse processo. Fantástico. Nós estamos aqui, até agora só falamos de coisas positivas, acho eu, da transformação digital, e isso cria esta questão que o Gustavo também disse, que é sobre a resistência na mudança, né? Nós ainda estamos muito dependentes da maneira como fazemos manualmente ou tradicionalmente esses procedimentos. Sim, a resistência à mudança acontece muito na área de sistemas de informação. O que temos que fazer é garantir que haja uma auscultação da população. Se as pessoas se sentirem envolvidas na adoção dessas tecnologias, porque o que nós temos feito muitas das vezes, eu digo nós como técnicos de informática, é pensamos numa solução e pensamos com as pessoas que estão a nível estratégico e não envolvemos as pessoas que estão a nível operacional e nem envolvemos os beneficiários
as pessoas que vão se beneficiar deste serviço. Nós não envolvemos eles e desenvolvemos uma solução, pensamos com as pessoas de topo e achamos de que aquilo vai funcionar. E quando colocamos no terreno, as pessoas que estão lá a trabalhar ao nível operacional, assim como também os beneficiários, percebem de que aquilo não é ideal para aquilo que é a solução que eles queriam. Muitas das vezes aqui temos que ver a questão de usabilidade. Às vezes os sistemas que nós trazemos não é fácil de usar, é mais complexo e leva mais tempo para as pessoas terem que manipular aquele sistema do que usando a metodologia tradicional. E tem a questão da pessoa perceber se é útil ou não, a utilidade desse sistema. É necessário a pessoa perceber que esse sistema realmente é útil e vem para resolver um certo problema que Uma certa dor que ela tem. Porque às vezes nós todos trouxemos uma solução, dizemos isto é uma solução, mas vai resolver o quê? Qual é o problema? Temos que contextualizar para que a pessoa perceba de que não, realmente eu devo utilizar esse sistema, não só chegar e impor. Não pode ser uma imposição, dizer não, vocês devem começar a usar esse sistema porque a instituição adotou esse sistema. Não é necessário contextualizar as pessoas e, se possível, envolvê-las ainda na fase de desenvolvimento do próprio sistema. Porque se a pessoa se sentir de que foi envolvida na construção, de que a construção daquela solução tem parte daquilo que eu identifiquei como um problema, parte daquilo que eu identifiquei como proposta de solução, está lá integrado. Então ela vai sentir que aquilo também ele pertence a ele. É questão de ownership da coisa. E acho que o Gustavo referiu anteriormente sobre a questão da língua local, que é fundamental também essa transformação digital ser adotada de línguas locais nos procedimentos e nos sistemas. Esse é um desafio, porque nós temos as línguas locais, muitos de nós não sabemos ler a língua local. E o sistema muitas das vezes tem lá ler. E outro desafio é para pessoas com necessidades especiais. Porque estamos a falar de pessoas que não conseguem ler as línguas locais, mas temos pessoas com necessidades especiais. Alguém que não vê, por exemplo, um cego. Como é que nós estamos a pensar que essa transformação digital vai ser inclusiva? Como é que vamos incluir essa pessoa com necessidades especiais? Esse é outro desafio. Alguém que, por exemplo, suponha que não ouve. Alguns sistemas têm alguns cliques, alguns sons. Então é necessário começar a pensar nisso tudo. E o desafio da língua local é justamente esse, é que a maior parte das pessoas que só falam a língua local e não falam português, não sabem ler. É difícil encontrar alguém que saiba ler e que só fala a língua local. Então, e muitas das vezes, escrevendo na língua local, às vezes pode ficar mais difícil para a pessoa ter acesso. Mas isso é uma discussão que temos tido diariamente para ver como é que nós podemos integrar a língua local nos sistemas de informação. Mas até agora não se encontrou uma solução final de que, ok, para integrar as línguas locais nós temos que desenvolver usando esta metodologia aquela, mas é uma coisa que ainda está a estudar e acredito que depois vai se encontrar uma solução. Eu acredito que vocês dos sistemas de informação são as pessoas ideais para resolver essa questão sobre essa inclusão, como tu bem referes. Gustavo, eu gostaria agora de falar um pouco mais sobre a visão do futuro e recomendações que vocês dois têm sobre esta questão da transformação digital. O que é que a política de urbanização de Moçambique projeta sobre a transformação digital para as nossas cidades? Podes partilhar? Claro. Então, acho que a gente tem uma questão já que a política de urbanização de Moçambique contém a digitalização, né, a transformação digital como um dos seus pilares transversais. Né, nós temos 7 pilares dentro da política, que tem os objetivos, né, da gestão integrada do território, transparência e participação cidadã, eficiência fiscal e administrativa, além da resiliência climática e ambiental. Nesse caso, para cada pilar a gente poderia citar alguns exemplos. Né? Na governação e descentralização, que é o pilar 1, nós temos sistemas já em desenvolvimento, como esse staff autárquico, né, e as secretarias municipais virtuais, que permitem que os municípios planejem, executem e monitorem as suas atividades com maior eficiência e transparência, né? Além da criação de observatórios nacionais a criação do Observatório Nacional da Urbanização,
baseado em dados, né, que reforça a capacidade de monitoramento e avaliação nesse nível. Nós temos a questão do ordenamento territorial, que é o pilar 2, aí nós temos que falar de plataformas, né, como o CIGIT, o Registro Nacional de Terras, e o portal Madico, que fala das comunidades vivendo em assentamentos informais. Nós temos a questão da emissão dos DUATs, né, e do controle da ocupação do solo, e a interoperabilidade entre esses cadastros físicos e as questões fiscais e sociais que realmente permitem uma gestão integrada do território. Quando a gente fala do desenvolvimento econômico, que é o pilar 3, nós temos a integração, né, de vários atores dentro desse sistema econômico, mas a proposta, por exemplo, do Fundo de Desenvolvimento da Urbanização, né, que prevê a gestão digital dos investimentos em infraestrutura. Quando nós falamos da habitação, que é o 4º pilar, a transformação digital pode apoiar no planejamento dos talhões, na questão da regularização fundiária, além da assistência técnica à autoconstrução. Tudo isso com base em dados já referenciados e sistemas de licenciamento que podem estar online. Quando nós pensamos no pilar 5, que é a questão da infraestrutura e dos serviços básicos, a criação de cadastros digitais e sistemas de monitoramento pode permitir gerir redes de água, saneamento e eletricidade com maior precisão e eficiência. E os últimos 2 pontos, né, são a mobilidade, que é o pilar 6, onde o uso das plataformas digitais podem ajudar a mapear rotas, gerir as tarifas, integrar de modo os modos de transporte, seja, né, formal ou informal, e melhorar assim a conectividade urbana e a acessibilidade para toda a população, principalmente naqueles que são os corredores de desenvolvimento propostos pela política, né, que a gente pode falar de mobilidade urbana e interurbana, mas também da mobilidade regional. E no último caso, a gente tem o pilar da resiliência urbana e ambiental, o pilar 7, onde a digitalização pode permitir mapear zonas de risco, monitorar a qualidade ambiental e implementar sistemas de alerta precoce com a participação cidadã, né, o que realmente fortalece as capacidades de resposta às mudanças climáticas. Dessa forma, a gente poderia dizer que em todas as áreas da política existem princípios da transformação digital que podem ser aplicados, e que essa transformação digital não é apenas uma ferramenta técnica, mas é uma estratégia para tornar a urbanização mais inclusiva, eficiente e principalmente centrada nas pessoas. E tu vês a possibilidade desses 7 pilares serem desenvolvidos sem a transformação digital, ou é fundamental e é crucial que isso aconteça? Justamente a transformação digital é um ponto transversal em toda a política, porque os custos do desenvolvimento sem uma transformação digital seriam muito mais altos. E, na verdade, a transformação digital em todos esses âmbitos é uma tendência internacional. Eu acho que não seria possível implementar a política e todos os seus objetivos sem um foco no fortalecimento da transformação digital em Moçambique. E principalmente pela interconectividade com polos regionais, internacionais, mais internacionais, para também estarmos todos alinhados nos mesmos objetivos, correto? Sim, e também para que, vamos dizer, tanto possam ser implementadas soluções desenvolvidas no exterior em Moçambique, mas o contrário, que Moçambique, na verdade, construa capacidades para também se engajar num mercado que é enorme, né? Na verdade, a gente poderia pensar isso um pouco ao contrário, pensar naquilo que Moçambique, por desenvolver as suas capacidades de transformação digital, pode fazer para outros países, seja na África subsaariana, como que lições podem ser aprendidas para um contexto global. Obrigado, Gustavo. E eu acho que para terminarmos, vou dar agora, como começamos contigo, Gustavo, passa agora a palavra ao Claudino, que é mesmo de uma visão de futuro.
Claudino, em 5 a 10 anos, como gostarias de ver as cidades moçambicanas transformadas pela transformação digital? Eu vou, se calhar, começar... Dá-me o cenário mais fantástico que tu possas imaginar. Sim, queria mesmo começar por aí. Nós tivemos uma visita de um pesquisador da Estónia, da Universidade de Tallinn, e ele disse uma coisa muito interessante. A única coisa que não consegues fazer de forma digital na Estónia é casar. Então, eu gostaria de ver Moçambique numa situação igual à Estónia, em que tudo possas fazer sem precisar de sair de casa. Remotamente podes ter acesso a todos os serviços. E se calhar até casar remotamente. Seria o ideal. Certamente existem vários desafios que nós precisamos, que é ter a infraestrutura. Esse é um dos grandes desafios. Nós ainda não temos infraestrutura tecnológica suficiente para podermos hospedar essas soluções todas. E temos a questão da literacia digital, que ainda também precisamos de capacitar as pessoas a usarem tecnologia devidamente e de forma segura. Temos também a questão da capacidade técnica nossa. O Gustavo falou muito bem aqui que Moçambique deve começar a criar suas próprias soluções. O que eu percebo é que nós conseguimos desenvolver algumas soluções, mas ainda existe alguma limitação técnica para podermos trazer aqui soluções realmente robustas. Então é necessário nós termos mais cooperação e buscar daqueles que já fizeram e fizeram bem, e não redesenhamos a roda. Pegamos e procurar entender como é que eles fizeram e fazer uma transferência de conhecimento para nós implementarmos essas soluções ao nível local e também para garantir a manutenção destes serviços. Obrigado. Nenhum cenário fantástico? Fantástico? Sim. O específico? Sim, dos filmes, vamos lá. Disney, 5, 10 anos, não vamos ter uns filmes de ficção científica em Moçambique? O filme de ficção científica, diria... Ok. Um cenário, queres uma descrição específica? Ok, eu quero imaginar... O melhor que a gente pode ter na transformação digital. Sim, o melhor, eu vou pensar num cenário em que você não precisa de sair para o hospital para ir marcar uma consulta. A partir de casa, faz uma consulta e faz suponhamos que é um pré-diagnóstico. Ter uma plataforma que pode interagir com uma ferramenta de inteligência artificial e que ela vai perguntar aquelas perguntas básicas para saber mais ou menos com que especialista você precisa de ter no hospital. Então isso ia reduzir muitas filas no hospital, chegava lá no hospital, já ia diretamente para o gabinete médico da pessoa que ia exatamente atender aquela tua situação específica. Você quer estudar, não precisa sair de... Hoje temos estudantes que saem da manhã para vir estudar em Maputo, não precisa. A pessoa pode acompanhar as aulas remotamente a partir de casa, ser questão opcional, não ser uma questão de obrigatoriedade, ter que vir para a escola ou não, ser opcional. Mas também garantir que a partir de casa você também acompanhe como se estivesse na sala de aulas e também garantir que realmente a tua assiduidade seja controlada, porque podemos dizer que é remoto, mas a pessoa está em casa a passear. Então, garantir que não haja aqui que chamamos de fraude acadêmica remotamente, isso também seria uma situação da ficção científica que estamos aqui a imaginar, né? E transporte, que é a parte mais crítica que nós temos nas zonas urbanas. Ao sair daqui, eu quero chegar, por exemplo, na Universidade do Admondlane às 13. É muito crítico se eu não tiver transporte pessoal, porque eu não sei a que horas de encontrar um chapa, nós chamamos de chapa, não sei a que horas de encontrar um chapa disponível. E mesmo ao chegar lá, eu não sei se vou chegar em condições, por estar apertado, amarrotado. Então, se nós conseguirmos ter um sistema que, a qualquer momento, eu saiba de que agora, daqui a 5 minutos, já de passar um carro na paragem Xixi,
E eu posso me programar melhor, saber de que, ok, para chegar no sítio X às tantas, eu só sair de casa às tantas, vou chegar e de encontrar um transporte. Então, tendo um sistema que me permite ter o controle das rotas todas dos transportes públicos, isso ia facilitar também a minha movimentação dentro da cidade. Esse é só um exemplo, né? Tem a questão das rodovias. Há um estudante que está agora a pensar em ter um sistema mais ou menos de gestão das vias de acesso, que é para ver o tráfego, né, em cada uma das vias de acesso e ter uma espécie de um cidadão repórter que ele vê uma estrada em má condição e ele pode tirar uma fotografia, dizer que essa estrada tem esse problema e mandar para uma plataforma que pode ser gerida a nível do município e o município ter acesso mais ou menos uma imagem de como é que estão as vias de acesso. Então, estes são alguns sonhos que eu gostaria de ver implementados na minha cidade e em país todo. Obrigado. E principalmente uma das coisas que tu disseste muito bem, que é melhorar a qualidade de vida das nossas cidades, e uma das coisas que a gente sempre fala, que é estarmos mais preparados principalmente para as mudanças climáticas e para os desastres naturais que Moçambique tem sofrido nos últimos tempos também. E assim chegamos ao fim do nosso papo urbano sobre a transformação digital na urbanização, dentro do contexto da disseminação de política de urbanização de Moçambique. Quero agradecer ao Gustavo, que esteve connosco online, e ao Claudino pela partilha generosa, e a vocês, quem nos assiste, por estarem connosco. A reflexão que deixo é a seguinte: transformar digitalmente a cidade é mais do que inovar. É garantir que ninguém fica para trás na construção de um futuro urbano moçambicano. Pensa nisso, questiona, participa. No próximo episódio vamos seguir a mesma onda. Vamos olhar práticas concretas e casos de inovação urbana no nosso contexto. Até já. Inspirem-se e continuem ativos no futuro das nossas cidades. Muito obrigado.